Oi, nessa aula a gente vai aprender a como corrigir, fazer uma correção dos olhos diferentes e como que eu analiso que eu preciso fazer uma correção no olho da minha cliente, né? A gente vai fazer a correção pelo mapeamento, mas o que eu preciso identificar antes? Se esse olho é distante, se ele é longe um do outro, se ele é um olhar próximo, se tem a pálpebra caída, se o canto externo é caído, então tudo isso eu preciso analisar, tá? Então se esses olhos são próximos, se eles são olhos separados, se são olhos amendoados, ou se são olhos normais, não são amendoados, então tudo isso eu preciso analisar para mim conseguir fazer uma correção, tá? Outra coisa, às vezes um olho é mais alto do que o outro. Então, isso daí tudo você precisa analisar para fazer uma correção. Às vezes a distância, um é mais para cima e o outro é mais para baixo. Então, eu preciso verificar todo esse conjunto antes de eu fazer decidir qual mapeamento que eu vou usar nessa cliente. Então, para mim fazer uma correção, eu preciso analisar todos os outros pontos que já temos aulas lá, aqui no nosso curso, explicando cada, o que é um olho junto, o que é um olho separado, o que é um olho proporcional, o que é um olho distante, né? Um olho grande, um olho pequeno. Então, tudo isso a gente já tem aula aqui gravada. Então, você precisa sentar, assistir todas essas aulas. E aí, quando eu for fazer uma correção, eu preciso entender todo esse conjunto, né? Pra eu conseguir corrigir o olhar da minha cliente. Mas é lógico que eu olhando pra ela, quando ela chegar no meu estúdio, eu já consigo identificar se é mais alto do que o outro e a distância aqui entre os olhos também, tá? Então, eu vou identificar tudo isso primeiro, para daí eu partir pro próximo passo, que é a correção desse olhar. Então, agora eu vou colocar um exemplo para vocês, que eu fiz ali em uma folha e tem os treinos para vocês aí no curso disponível lá no módulo de PDF, tá? Que tá como correção de olhar. E eu vou mostrar pra vocês agora ali na prática, se fosse uma cliente, como que eu faria a correção desse olhar dela, tá bom? Explicando pra vocês. Bom, vamos lá. Então, vamos iniciar a nossa correção de olhar aqui nessa cliente. Então, essa cliente, ela tem um olho normal, né? Não é tão distante aqui o olho dela. De um pro outro não tem um distanciamento tão grande, é um distanciamento considerado normal. O olho dela não é um olho amendoado, porque eu consigo enxergar o branco do olho dela, tá? Então, ela tem um olho normal. O que eu preciso corrigir nesse olhar dessa cliente? Então, para vocês analisar isso quando forem fazer uma correção, ó. Então, eu imaginei uma linha reta ali no olho dela, aqui de cima e aqui embaixo. Percebam que aqui nessa linha reta que eu fiz com a régua mesmo, ó, um olho dela é mais alto que o outro, tá vendo aqui, ó? Aqui é a marquinha da pálpebra dela. E aqui eu já tô quase próximo da sobrancelha dela, tá? Então, essa cliente aqui, no caso, ela teria um olho mais alto que o outro. Então, nesse caso, a correção do olhar dela seria simples. O que eu faço? Definindo o mapeamento, então, eu não quero abrir mais esse olhar, então, eu posso usar curvaturas para mim alongar o olhar e também mapeamento para mim alongar esse olhar, né? Que eu não quero abrir mais ele. Então, que mapping que eu poderia colocar nessa cliente? Eu poderia colocar um gatinho para alongar ali o olho dela, né? Mas que correção que eu preciso fazer? Como ela tem um olho mais alto que o outro, então nesse olho aqui eu vou fazer o meu mapping normal. Nesse outro lado, eu tenho que aumentar 1 milímetro, tá? Então, no caso ali, vamos supor que eu vou fazer um mapeamento nela aqui gatinho, tá? Então, eu comecei lá no primeiro fio, né? Primeiro fio com 7, então iria 7... 8, 9, 10, 11, 12 e eu iria terminar esse gatinho com o 13. Minha numeração mais alta seria o 13, tá? No olho dela. Então, desse lado aqui, eu preciso aumentar 1 milímetro, tá? Então, eu já iria começar no outro lado aqui, ó, com 8, 9, 10, 11... 12, 13 e eu iria terminar com 14, esse meu mapping gatinho, tá? Então, essa é a diferença. Como ela tem um olho mais alto que o outro, então, no lado que é menor, eu aumento 1 milímetro, eu aumento um tamanho do meu mapeamento, tá? Então, aí ela ficaria com os olhos ali, com os cílios na mesma altura um do outro, tá bom? Então, nesse caso, como é só a altura, é só aumentar 1 milímetro, tá? Aí, o mapeamento, ó.
Mesma coisa que eu fiz um gatinho, então eu iria seguir meu mapeamento gatinho nessa cliente. Do outro lado, a mesma coisa, só que aumentando 1 milímetro, tá? Então, aqui, ó, comecei com 7, nesse lado eu já começaria com 8, já iria pro 9, 10, 11, 12, 13, tá bom? Pra mim conseguir igualar esse olho. Então, meninas, correções mais básicas, assim, são mais simples realmente, tá? A gente só precisa analisar, então você precisa ver esse distanciamento do olho, se é um olho mais alto, se é um olho mais baixo, e ver qual mapeamento que vai ficar bom pra ela. No caso, eu ia colocar curvatura ou curvatura C ou curvatura CC, tá? Nesse olho dessa cliente, tá? Então, qualquer uma das duas curvaturas vai alongar o olho dela, tá bom? Porque como ela já tem um olho ali normal, um olho normal, então eu não quero abrir mais esse olhar. Então, se eu colocasse uma curvatura D, eu iria abrir já com a curvatura esse olhar, tá? Então, eu usaria uma curvatura C ou CC, mapeamento gatinho nessa cliente e seguiria essas correções, tá? Então, do lado ali esquerdo, que é mais alto que o direito, nesse olho eu iria até o 13 no meu gatinho, né? Do 7 ao 13, no outro eu já começaria do 8 ao 14, tá? Pra mim conseguir ter uma correção desse olhar.